Quero dar minha saudação, parabenizá-los, vocês da comunidade Adventista do Orkut, pela iniciativa desses 30 dias de jejum, de oração, de comunhão. Que Deus seja louvado pela iniciativa de vocês. Eu queria trazer uma mensagem para o seu coração, e essa mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13. Na realidade, eu também queria ler o capítulo 9, 27, e aí emendarmos ali com o capítulo 10 em diante. Paulo diz assim: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não queremos que ignoreis que nossos pais estiveram sob a mesma nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora percebam, verso 5, capítulo 10, verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. E verso 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, verso 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, de que o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo, ele estabeleceu a igreja de Corinto. Era uma igreja extremamente desafiadora para ele. E quando ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele estava na cidade de Éfeso. Ele já tinha estabelecido a igreja, e segundo a palavra de Deus, uma família, isso está no capítulo 1, verso 11, de Cloé, havia dado informações para ele dos problemas que a igreja estava enfrentando. E ele, com todo carinho, pois ele tinha gerado aquela igreja, ele escreve então a primeira carta aos Coríntios, na tentativa de abordar aqueles problemas que a comunidade estava enfrentando. E eram 7 os problemas. Primeiro problema, havia divisões na igreja, problemas na igreja. Segundo problema, havia pessoas membros da igreja, que estavam enfrentando qualquer problema envolvendo os membros, eles levavam para os tribunais pagãos, e aquilo estava causando opróbrio para a igreja. Havia um membro que havia se envolvido num pecado muito grave, e Paulo aborda isso também na sua carta. Outros membros envolvidos em prostituição, é o quarto problema que ele aborda, e eles pensavam que não havia problema, e eles justificavam esse pecado, dizendo que o pecado era feito no corpo e que não havia consequências. O quinto problema, havia uma doutrina muito herética sobre a ressurreição de Cristo, e Paulo aborda esse assunto também na sua carta. Um outro problema que ele aborda na sua epístola é a questão da Santa Ceia. Eles, no momento da Santa Ceia, eles não tinham a reverência que deveriam ter, o respeito que deveriam ter, e muitas vezes era um momento de glutonaria, de falta de respeito com os emblemas do Senhor. E o último ponto que Paulo aborda nessa epístola é a questão da congregação. Eles tinham vários dons espirituais, mas eles não estavam harmonizando esses dons no trabalho do Senhor. No capítulo 10, ele agora faz uma advertência muito interessante para o povo. Ele diz assim, e aqui eu vejo Paulo falando de coração para coração. No deserto milhares de pessoas morreram. E ele cita então 5 pecados principais que fez o povo morrer no deserto, que fez o povo não entrar na terra prometida. E os 5 pecados ele destaca então no capítulo 10, a cobiça, a idolatria, a imoralidade,
colocar o Senhor à prova e a murmuração. E ele faz um apelo ali como pastor, como um servo de Deus. Ele faz um apelo para a congregação, para que aqueles pecados servissem de exemplo, para que o povo de Corinto não cometesse aqueles mesmos erros e pecados e dessa maneira também perdessem a salvação. Duas frases me vêm à cabeça, pensando nesses 5 pecados, porque Paulo aqui está falando para a sua igreja, ele conhecia a sua igreja, a sua congregação. Quais são os pecados hoje que têm afetado a nossa igreja? Tenho pensado um pouquinho sobre isso. Algum tempo atrás, ouvi a frase de um pastor que disse assim: se Deus não destruir logo o nosso mundo, Ele vai estar sendo injusto com Sodoma e Gomorra. Porque o nosso mundo, em alguns sentidos, está pior do que Sodoma e Gomorra. Há uma outra frase que eu ouvi o ano passado de um pastor numa semana de oração que disse assim: não é o mundo que tem que ficar pior para Jesus voltar. Não é o mundo que tem que ficar pior, é a igreja que tem que ficar melhor. E eu, como pastor da igreja, eu tenho visto esses pecados que Paulo fala aqui, apela para a igreja de Corinto. Eu tenho visto esses pecados se levantando dentro da igreja. Eu não vou me deter aqui na questão da cobiça, da idolatria, de colocar o Senhor à prova e nem da murmuração, mas eu queria destacar aqui sobre a questão da imoralidade. Como o inimigo tem tentado hoje a questão da imoralidade. Eu tenho me assustado com a quantidade de pessoas que me procuram, jovens, adolescentes e muitas vezes famílias, abordando esse assunto da luta espiritual com relação à pureza na questão da moralidade. Eu acho que é uma luta hoje, estou falando como pastor, quantas vezes eu me deparo com problemas relacionados à falta de moralidade. O inimigo tem trabalhado muito através da televisão, através do computador, dos videogames, dos jogos, da pornografia. Satanás tem trabalhado demais para nos afastar realmente do ideal que Deus tem para a nossa vida. Então a frase é: não é o mundo que tem que ficar pior para Jesus voltar. É a igreja que tem que ficar, a igreja que tem que ficar melhor. E eu louvo a Deus pela iniciativa de vocês, comunidade adventista do Orkut, pela iniciativa de 30 dias de jejum, visando pela graça de Deus, pelo poder de Deus, vencer as astutas ciladas do diabo através do jejum e da oração. Por isso Paulo ele diz, e foi o primeiro verso que eu li: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, você sabe, querido amigo, os problemas que você vive, as lutas que você passa, os problemas que a sua congregação passa, as lutas que a sua comunidade passa. Satanás tem trabalhado muito para impedir um revivamento dentro da igreja. Ellen White diz que o maior sonho do inimigo é impedir que haja um verdadeiro revivamento entre nós. E eu louvo a Deus pela iniciativa de vocês, de 30 dias de jejum e de oração. Eu queria terminar minha mensagem falando sobre a importância do jejum. O jejum é a oração do corpo. É você, através de um momento, se abstendo de alguns alimentos por algum período, ou vou tomar só suco de manhã, uma sopa no almoço. É você ter um momento de se abster de alguns alimentos para ter uma comunhão mais íntima com Deus, um momento de poder, um momento de mais oração. E eu vejo isso no verso de Paulo, quando Paulo diz: esmurro o meu corpo. Ele está dizendo aqui, e eu entendo nesse verso, que a comunhão entra aqui. Quantas vezes nós temos que sair da zona de conforto, entrar na presença de Deus, acordar mais cedo, às 40 madrugadas, e isso é esmurrar o meu corpo, para que eu não venha a ser desqualificado. E aqui eu vejo Paulo, quando ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, eu vejo Paulo jejuando, Paulo orando, Paulo dedicando tempo, porque ele sabia das lutas espirituais. A igreja de Corinto enfrentava uma série de lutas espirituais. E eu queria muito dizer para você que eu acredito muito no jejum.
Eu mesmo pratico regularmente o jejum, porque eu acredito na bênção que é o jejum para a nossa vitória espiritual, sobre as lutas que nós passamos. Eu também tenho lutas, eu também tenho problemas e tentações, e é ali, através da comunhão, através da oração, através do jejum, que nós temos um reavivamento, e isso é a maior necessidade da igreja. Não é o mundo que tem que ficar pior para Jesus voltar, é a igreja que tem que ficar melhor. E eu quero terminar contando uma história que eu vivi. Era um acampamento, e nós estávamos ali com cerca de 80 a 100 jovens e saímos para uma caminhada à noite. Estava muito bonito o céu naquela noite e os jovens não sabiam o que ia acontecer no final da caminhada. Quando chegamos no ponto final, fizemos ali uma encenação sobre a volta de Jesus. Aquela encenação que o anjo começa a dialogar com o garoto, e aquele garoto, na encenação, ele está perdido, e aquilo impactou profundamente o coração de um jovem. No dia seguinte, quando eu acordei muito cedinho, eu vi uma das cenas mais impressionantes do acampamento. Aquele jovem, com uma pedra, ele riscava os seus CDs. Eu sentei ao lado do jovem, o abracei, e eu perguntei para ele: por que você está fazendo isso? Ele não conseguia falar. Fiquei ali alguns minutos ao lado dele e ele, com raiva, riscava os seus CDs. Ele devia ter uns 8, 9 CDs na mão. E ele chorava, e as lágrimas escorriam sobre o CD e a pedra na sua mão riscando CD por CD. E ele, em algum momento, depois de se recompor, ele disse: pastor, ontem a peça mexeu muito comigo. Esses CDs têm atrapalhado a minha vida espiritual. Tem sido uma luta espiritual para mim. Nós oramos juntos, ele me deu aqueles CDs. Alguns meses se passaram, uma visita pastoral, eu voltei à sua casa e ele me contou da luta que ele passava. Pastor, eu voltei do acampamento e por algum tempo eu me mantive fiel e firme aos princípios da igreja. Eu não estava ouvindo mais as músicas, eu estava firme na igreja. Eu sabia que essa música não era de Deus, mas pastor, com o tempo eu fui enfraquecendo e eu voltei. Eu voltei a usar as mesmas músicas, as mesmas atitudes, e hoje eu me encontro novamente fraco na fé. Sabe, querido, Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto e ele fala assim: 5 pecados, cobiça, a idolatria, a imoralidade e a murmuração, colocar o Senhor à prova, fez com que os israelitas, muitos deles, perecessem no deserto. Satanás tem levantado alguns pecados hoje para nos afastar da Canaã celestial, para nos afastar do foco que é a comunhão com Deus, que é a vitória na vida cristã. Que Deus abençoe você, que você persista, que esses 30 dias de jejum, eles possam fazer da sua vida uma vida de mais comunhão, de mais oração, de mais vitória pelo poder de Deus. Porque nós acreditamos que Jesus está muito perto de voltar. Eu queria muito orar por você, pela sua família, que Deus te dê um ano de bênçãos, que esses 30 dias de jejum e oração possam consolidar na sua vida o hábito da comunhão, de mais oração, de mais disciplina, para a honra e glória de Deus. Querido Pai, obrigado pela meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela a maneira como Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Havia pecados graves ali naquela igreja. E Paulo ali no capítulo 10, ele menciona os 5 pecados que tiraram muitos israelitas da Canaã terrestre. Pai, hoje nós vemos o inimigo se levantando e colocando muitas, mas muitas tentações sobre os jovens, sobre as famílias. E que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos proteja, que através desses 30 dias de jejum e oração tenhamos vitórias espirituais, tenhamos a Tua bênção sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Dá-nos, ó Deus, um ano abençoado e poderoso na Tua presença. Abençoe cada pessoa que está fazendo esses 30 dias de jejum. Que o Senhor abençoe cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém.